apenas o versículo 19. 1, 2, 3, leia. Mais uma vez, 1, 2, 3. Não extingais o Espírito. Outra versão, não apagueis o Espírito. Quem tem essa versão, não apagueis o Espírito? Glória a Deus. Deus abençoe, tome assento, o Senhor seja conosco, as portas do Senhor estejam abertas e Ele fale conosco tudo quanto queira falar. Maria, João, Joaquim, nossos queridos ali de Trofa, um prazer também, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Mankatia Moshita, desde Atlanta, muito bem-vinda, Deus abençoe. You welcome here. Michele Chaves. É 15 de dezembro. Ela falou que está quase, é 15 de dezembro. Tu nasceu 16 de dezembro? Tadinho, não, vai ser 15 mesmo, em nome de Jesus, ou antes. Deus abençoe. Parabéns, viu, irmã Michele? Deus abençoe e multiplique as bênçãos aí, cuidando dessa gravidez de toda a família. Dorcelina Carvalho, Minasul, Deus abençoe. Mancleia Moura, paz do Senhor, minha filha, paz do Senhor Elísio, Deus abençoe vocês. Edilene, sim, Deus abençoe todos. Então, pelo YouTube, Ivani Salgado, Selma Salgado e Carolina Kelly, mais o João, Deus abençoe vocês de forma especial. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 19, está escrito, não apagueis o Espírito. Nós, meus irmãos, temos uma responsabilidade muito grande com a nossa vida. A responsabilidade de viver, a responsabilidade de tomar decisões, a responsabilidade de escolher, né? Qual é a profissão, qual é o curso na faculdade, né? Qual é o segmento que eu quero ter, tantas decisões na vida, e a principal decisão na vida é confessar ou não Jesus Cristo. Essa é a principal decisão. E confessar não é simplesmente abrir a boca e falar, não. Confessar é mostrar com o meu dia a dia, com as minhas decisões, com a minha conduta de vida, se realmente Jesus é meu Senhor e Salvador. Não adianta falar com a boca, mas não caminhar com os pés na direção daquilo que se falou. Tem que ter coerência. Se eu sou de Deus eu sou. Ele é aquele que me dirige, que comanda. É por isso que, quando alguém de fato confessa Jesus, muitas coisas mudam em sua vida naturalmente dentro do espiritual. Como, por exemplo, a linguagem muda. Eu fico admirado, e do ponto de vista negativo, pessoas que dizem que teve um encontro com o Senhor, mas a linguagem não mudou. Por que eu fico admirado? Por causa da Bíblia e por causa do que Deus fez na minha vida e fez na vida de muitos que eu, por esses anos, já tenho acompanhado. A pessoa chega com uma linguagem morta, uma linguagem de pó, mel, e de repente elas estão falando naturalmente, normalmente, uma linguagem sã, uma linguagem pura, naturalmente. Eu era aquele que falava muitas gírias, e quando o Senhor me mudou, e eu tive esse encontro proporcionado por Ele mesmo, não é? Quando eu falava alguma gíria, alguma palavra que era comum eu falar, e que não era uma palavra correta, me dava um temor no coração, e eu pedia perdão para o Senhor, e ninguém tinha me ensinado que poderia falar assim, que não poderia, nada disso, mas o encontro verdadeiro promove a mudança. Eu que andava nos botequins da vida, e muitas vezes eu ia de calção, como é que fala hoje? Não é bermuda não, era aquele de jogar bola mesmo, calção, não é? Calção, camiseta cavada,
sábado à noite, num botequim daqueles que muita gente estava ali bem vestido. E quando Jesus me transformou numa igreja tradicional, que nem fala sobre isso, eu não tive coragem de vestir assim mais. Então, e isso não estou falando como vantagem, estou falando o que o Espírito Santo fez, convenceu. Quando alguém confessa Jesus, confessa mesmo, as coisas mudam. Você não tem mais prazer naquilo que tinha prazer, e você passa a ter prazer naquilo que dá prazer a Deus. Querendo ou não, você passa a cumprir aquele 8:10 de Neemias, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gente passa a alegrar a Deus, cumprir o que o salmista disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem coisa que vai saindo de você, não pertence mais, as coisas agora são realmente novas, tudo passou e agora tudo se fez novo. Você confessa Jesus, entendeu? Mas essas coisas não atrapalham a salvação. Não estou falando de salvação, estou falando de confissão. Quando Jesus entra, o que acontece? Não adianta usar de ignorância para ouvir essas coisas puras. Coisas puras só serão entendidas com pessoas de corações puros. Então é muito séria essa decisão. Nós temos que tomar essa decisão antes que a morte chegue. E o problema é que a morte vem quando a gente não espera. Não é? Tivemos a notícia triste da nossa irmã Ivone, que de uma hora para outra partiu para a eternidade, ainda bem que estava com Jesus. Então ela está muito bem agora, eu tenho certeza. Mas veio de uma hora para outra. E tem hora que o mal é súbito mesmo, a morte ela é instantânea. Caiu, morreu. Então eu tenho que estar pronto para o céu antes de estar pronto para qualquer outra coisa. Por isso que Jesus fala, louco, e se hoje te pedir a tua alma? O camarada está fazendo projeto de comer, de beber, de reservar, de guardar, tudo bem. Mas essa não podia ser a prioridade dele. A prioridade dele era alimentar a alma com coisas espirituais. Ele disse, a alma come e bebe, a alma não come e bebe essas coisas de guardar no celeiro, não. A alma come e bebe do espiritual. É necessário estar pronto hoje para a eternidade, irmãos. Se nós não estivermos prontos por causa de uma decisão, nós vamos para a eternidade, no lago de fogo e enxofre. Ah, pastor, eu não creio nisso. Problema seu, mas a Bíblia diz que vai. E essa palavra geralmente tem confirmado que ela é sobrenatural. Todas as promessas que tinham que se cumprir, se cumpriram conforme a palavra que foi escrita. E tem outras para se cumprir. Então essa é uma decisão muito séria. Agora, depois dessa séria decisão de realmente ser de Deus, tem decisões dentro desta decisão maior. E uma delas está em obedecer o que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. E é interessante porque, eu vou ministrar sobre o tema não apague o fogo do Espírito Santo. Quando a igreja estava reunida em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, foram vistas línguas repartidas como que de fogo. O fogo muitas vezes representa a ação de Deus, porque a palavra é como fogo. A manifestação de Deus é como fogo. E tem o fogo do juízo e o fogo do renovo. E nós temos que entender que Paulo pode estar muito bem usando essa metáfora aqui, para lembrar das línguas repartidas como que de fogo, que foram derramadas, ou seja, o Espírito Santo estava naquele momento sendo derramado, e todos foram cheios. Eu te digo que realmente, precisamos entender, todos foram cheios, mas a manutenção de estar e permanecer cheio, é com cada um dos aproximadamente 120. Deus nos encheu, Deus nos deu a sua presença, e como é gostosa a presença de Deus. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada mais gostoso do que a presença de Deus. Não tem nada mais realizador do que ser cheio da presença de Deus.
É a coisa mais maravilhosa que tem na vida. Você pode estar cheio de problemas, se Deus te encher da presença dele, parece que resolveu tudo, embora está ali o problema, mas parece que resolveu tudo. É um gozo maravilhoso, é uma vontade de saltar, de viajar. Davi disse: se eu tivesse asas como pomba, voaria ao encontro do Senhor. Como é bom ser batizado no Espírito Santo, como é bom ser avivado na palavra de Deus, como é bom ser cheio da fé, da esperança, do amor, como é bom ser cheio do fruto do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas 5,16, que eu devo andar no Espírito, e se eu andar no Espírito, eu não consigo satisfazer o desejo da carne. Como é bom ser cheio da presença de Deus. Eu não consigo agradar a carne se eu estiver cheio do Espírito Santo. Mas ele diz também no versículo 17 que um se opõe ao outro, a carne se opõe ao Espírito, o Espírito à carne. Então, se eu fortalecer o Espírito, a carne não vence. E ele diz no contexto 19 e 20 que as obras da carne são prostituição, feitiçaria, idolatria e uma relação morta, e coisas semelhantes a essas, bebedice e tal, e coisas semelhantes a essas, pelos quais eu vos digo, como outrora vos disse, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tal coisa. Os que andam na carne, a carne vai produzir obras da carne, obras mortas, obras de infidelidade, obras de adultério, obras de prostituição, obras de ficar mentindo, falando mal, obras de não cumprir a vontade de Deus, e a carne vai reinar por aí. Mas os que andam no Espírito, aleluia, o Espírito habitando neles, produzirá o fruto do Espírito, produzirá o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio e a mansidão. Toda vez que eu escolho andar cheio do Espírito Santo, eu estou escolhendo ser alguém que tem fruto do Espírito na sua vida. E contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação. Aleluia. Tudo se resume em ser cheio da presença de Deus. Aleluia. Por exemplo, você que não conseguiu reagir até agora, está precisando da presença de Deus. Você que não conseguiu imaginar o porquê de tudo isso, você ainda não conhece a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é viva. O Espírito do Senhor que habita no cristão é vivificador, é regenerador. Além de dar vida e dar vida e dar vida todo o tempo, ele nos regenera, nos gera novamente em todo o tempo. O homem interior vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando, e você vai levantando e você vai se ungindo. Tem hora que você está aparentemente vazio, mas você percebe que está cheio. É um negócio meio paradoxal, aleluia. Você está meio, Senhor, eu quero sentir mais da tua presença. Não estou sentindo, mas se alguém chegar para você e dizer, nega Jesus, vai dizer, de jeito nenhum que eu nego Jesus, aleluia. Então você está cheio, mas Deus está te provando. Você está cheio, mas Deus está testando. Você está cheio, mas está avivado, porque a vida do Senhor está ali e está produzindo decisões corretas. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de vida. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de ministério. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de frutificar. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de santificar. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de vencer todas as batalhas da vida. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de passar pelo vale da sombra da morte e não temer. Andar cheio do Espírito Santo é um segredo de ouvir tantas enxovalhadas de coisas erradas, mas permanecer inabalável para a glória daquele que te chamou.
Por isso há um mandamento que é trazido a nós no versículo que lemos, 1 aos Tessalonicenses 5,19: não apague o Espírito Santo, não extinga o Espírito Santo, não atrapalhe o mover do Espírito Santo na sua vida, não diminua o Espírito Santo na sua vida, pelo contrário, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Tem muita coisa que contribui para que o Espírito seja apagado. E é interessante observar que se apagar não volta mais. Porque está falando de fogo. Quando você apaga um fogo, ele acabou e não volta mais. Se tiver que acender um outro fogo, um outro novo. E nesse caso aqui, Jesus não vai morrer de novo. É necessário prestar atenção. É necessário entender que essa parte não depende do Espírito, porque o que depender dele não vai faltar, mas essa parte depende de você e o mandamento é para você. Não apague o Espírito. A força que nós temos não tem a ver com a inteligência nossa, não tem a ver com a posição nossa, não tem a ver com quanto dinheiro, quanto salário, quanto isso, quanto aquilo, não tem a ver. É o Espírito Santo. As pessoas mais ricas da terra não tem a ver com o lugar que moram, mas tem a ver com quem mora dentro delas. Eu lembro daquela história que tem até o hino, né, que o nosso querido pastor Valber Ribeiro gostava de cantar. O Miguel era homem de Deus, todo mundo sabia, o patrão dele, fazendeiro muito rico, sabia. E o Miguel teve uma revelação de que o homem mais rico do vale iria morrer. E o patrão dele ficou preocupado, porque ele era o homem mais afortunado do vale. E ele sabia que Miguel jamais teve uma revelação de Deus que não fosse verdade, que não fosse de Deus. Então se preparou para a morte. Mas resumindo, no dia da morte, quando eles olharam para o patrão, ele estava bem vivo, e foram procurar o Miguel estava morto. O homem mais rico do vale era o Miguel. Porque o homem mais rico para o céu não tem a ver com o carro, não tem a ver com a casa, não tem a ver com o salário, não tem a ver com a conta bancária, não tem a ver com as posses das bolsas de valores, com o ouro, com a prata, com o diamante. O homem mais rico é o homem mais cheio, a mulher mais rica é a mulher mais cheia. A palavra de Deus diz, aleluia, numa das cartas de Apocalipse, a igreja rica, Jesus olhou para ela e disse: tu és pobre, cega, nu e miserável. A igreja mais pobre financeira, muitos dizem que tu és pobre, mas eu te digo que tu és rica. Eu quero que você entre na dimensão espiritual nesta noite. Eu quero que você comigo voe até a glória celestial e entenda, que estas coisas são nada da terra, mas as coisas do céu são eternas e maravilhosas. Eu quero que você entenda que o dinheiro não compra paz, que o dinheiro não compra alegria, que o dinheiro não compra céu, que o dinheiro não compra salvação, que o dinheiro não compra Deus, mas que Deus dá paz, que Deus dá alegria, que Deus dá força, que Deus dá fé. Eis que te digo, tu és rica, tu és rico. Olha para o céu e diga: eu sou rico. Quantas vezes nós, nas nossas lutas e batalhas da vida, não tendo recurso, não tendo como chegar, oramos a Deus e Ele mandou. Nós somos ricos, é que o dinheiro que é para nos socorrer não está no nosso bolso, está no de Deus. Até você que tem um dinheirinho no banco aí, fique sabendo que está no comando de Deus.
Se Ele quiser, de uma hora para outra, você some. Ainda mais que esse Pix aí que está arrumando uns rolos. Some. Deus é que está com controle de tudo. Ele mesmo disse: minha é a prata e meu é o ouro. Toda a riqueza da terra é de Deus. A terra, seus moradores, sua plenitude, tudo que nela há é de Deus. Ao Senhor pertence. Durabatachai, quer um segredo? Se renda a Ele, confessa a Ele, seja dele, se encha do Espírito Santo dele e viva para a glória dele. Ele vai comandar e cuidar a sua história. Alguém entende essa palavra? Escute uma coisa. Nós temos o dever, a responsabilidade de nos manter vivos, espiritualmente. Somos nós que temos que não apagar o Espírito. E tem algumas coisas que nós fazemos e até defendemos fazer, que tem apagado, que tem entristecido o Espírito Santo. Paulo, escrevendo no capítulo 4, a carta à igreja de Éfeso, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Os nãos, como mandamento de Deus, a maioria deles, 99%, é para que a gente não perca a presença de Deus. E a maioria de nós brigamos com os mandamentos do Senhor. Como assim? É muita coisa. Não mentirás, não matarás, não dirás. Meu Deus do céu! É para você não perder a presença do Espírito Santo. É para que eu não perca a presença do Espírito Santo. Existem várias coisas que apagam o Espírito. O processo do desligamento do Espírito, às vezes é lento, às vezes é rápido, às vezes é instantâneo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um corte, tramontina. Blasfemou, desligou. Pastor, eu tenho dúvida se eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você está na igreja? Você está ouvindo essa palavra? Então não blasfemou. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela é desligada. Ela passa a odiar Deus e as coisas de Deus. Então, por favor, se ligue no Espírito Santo. Por favor, receba essa palavra e se levante. Receba essa palavra e se alegre com o céu. Receba essa palavra e se enche da presença do Espírito Santo. Algumas situações que extinguem, que apagam, que vai nos desligando do Espírito Santo. Eu vou falar só duas, mas existem outras, mas elas podem muito bem se encaixar aqui nestas duas. A primeira coisa que apaga, ou que pelo menos começa a apagar a presença do Espírito Santo em nós, extinguir, é a indiferença. Talvez o pecado menos anunciado, e talvez a atitude mais ruim que alguém pode ter diante de Deus, a indiferença. Deus é todo poderoso, vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, desde toda a existência até toda a existência, de eternidade em eternidade. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele tem todo o poder, Ele é soberano na história e nos resultados finais. Então, quando Ele fala conosco e nós damos desculpas, para Deus é indiferença, porque Ele sabe que sabemos. Por isso que uma das coisas que Ele repete para as 7 igrejas,
que escreve na Ásia Menor, no livro de Apocalipse, uma das coisas que ele repete para cada igreja, entre outras: conheço as tuas obras, sei quem você é. Isso tem que me dar um temor e tremor. Sim ou não? Diga assim comigo: o meu Deus conhece as minhas obras. Faça assim: Ele sabe quem eu sou. Agora, quando você diz Ele sabe quem eu sou, não diga pensando nas boas obras. Diga pensando nas más obras. Porque nós temos a mania, e hoje nesse conceito ocidental, de olhar para o espelho e ver as nossas qualidades, mas não temos muitas vezes coragem para achar os nossos defeitos. A gente olha para os olhos azuis, eu não tenho nada contra isso, os meus também, não sei se são verdes, e diz: Deus, mas estes olhos. Aí esquece das ruguinhas que está aqui assim. E aí a gente nem quer olhar para as ruguinhas, porque vai atrapalhar a visão dos olhos, que está muito bonito. A gente olha para o espelho, né? E faz assim: não, mas está bom. Mas aí o telhado aqui está tudo destelhando, o vento foi forte. Mas ele não olha para isso não, ele olha: oh, mas estou bom. Não é assim? Você entende a vida? A gente faz isso com a vida. Fala: amor, mas você não fez tal coisa, mas você não reconhece as coisas que eu já fiz. A gente não aceita a cobrança. O filho vai ser disciplinado pelo pai: meu pai não reconhece que eu fiz isto, que eu fiz aquilo outro, ele só quer me cobrar. Não, ele não quer te cobrar, ele quer corrigir onde precisa corrigir, que você vai ficar melhor. A gente briga com Deus. É por isso que muita gente não gosta de igrejas como esta, porque as palavras nos cobram. As palavras nos colocam no canto da parede. Fala: mas será que esse pastor não vê o que eu estou fazendo? Não, não é o que o pastor, é o ministério. Deus usa esse pastor pela sua infinita misericórdia, e esse pastor sabe que é nada sem Deus, mas é nesse ministério de exortação, de admoestação, é o ministério de apontar o que falta, de apontar o que precisa mudar, o que precisa corrigir. É um ministério que pode te fazer melhor, se a sua intenção é se tornar melhor. Não tem a ver com Lindomar escolher, mas com o que Deus escolheu usar. Aliás, a minha escolha era para mim pregar chorando o amor de Deus. Foi Jesus, aí Jesus me dava aquelas palavras, eu falei: Senhor, mas não é possível, Senhor. E eu chamava as irmãzinhas de irmãzinha, meu irmãozinho, irmã não sei o quê, e as palavras, bum, bum. Eu falei: mas Jesus. E o Senhor disse que resolveu fazer assim justamente porque eu queria amar. Então, se a gente ama, é como Jesus em Marcos 10, 17 a 22. O jovem rico fala: mestre, eu quero herdar a vida eterna, o que eu faço? Os mandamentos? Não, mas isso eu faço desde criança, isso aí, tiro de letra. Aí Jesus o olhou e e depois que amou, disse: falta-te uma coisa só. O verdadeiro amor aponta o que falta. E eu estou falando do amor de Jesus. O amor de Jesus. Então, Deus nos conhece. Ele sabe a medida da nossa fé, Ele sabe a medida da nossa força, Ele sabe o que de fato nós podemos fazer, mas aí a gente faz indiferença. Quando o Senhor fala assim: jejue essa semana 3 vezes, aí você fala: não consigo. Aí ele usa um pastor doido e fala assim: se eu te der $1 milhão, você consegue? Uai, quanto? $1 milhão. Uma semana toda eu consigo. Você dá 2? Mas só que para consagrar diz que não consegue. Verdade ou mentira? Tem gente que diz assim: eu não consigo jejuar. Mas aí quando tem que fazer um exame com 12 horas de jejum,
Com 24 horas de jejum, consegue. Então, muitas vezes, o não consigo é uma indiferença, porque eu sei no fundo que se eu quiser, eu faço. É indiferença. Se tem algo que fez Deus, escute isso, pelo amor de Deus. Se tem algo que fez Deus sair do templo, no Antigo Testamento, Deus habitava no templo. Se tem algo que fez Deus sair do templo e ir para o deserto, foi a indiferença. Malaquias. Leia o livro de Malaquias. O Senhor fala que nos amou. Em que o Senhor tem nos amado? Meu Deus do céu, Deus cruzou eles no deserto, deu uma terra para eles, deu lei para eles, estava no meio deles, deu vitória para aquele povo pequeno, sobre o povo grande, um punhado de coisas. Em que o Senhor nos amou? Deus falou: vocês me chamam de pai, cadê minha honra de pai? Vocês me desonram, nem os príncipes de vocês comeriam das ofertas que vocês trazem, estão trazendo no templo, animais aleijados, sobras, animais defeituosos. Cadê a minha honra de pai? Em que te desonramos? Não estou entendendo, Deus. Mas por que não estou entendendo? Me explica melhor. O problema, irmãos, é que nós entendemos. Nós sabemos. O problema é que nós somos inteligentes demais para nos defender e tolos demais para não aceitar a vontade de Deus. Indiferença. Sabe o que Deus falou para eles? No versículo 10 do capítulo 1, nós já ministramos aqui, eu já falei sobre isso. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Sabe o que Deus está dizendo? Me oferece o fogo ou fecha o templo. Ei, você quer alguma coisa com Deus? Você sabe que Ele batiza no Espírito Santo? Você sabe que Ele renova? Você sabe que Ele dá poder? Você sabe que Deus tem caráter, que Ele é honesto, que Ele não compactua com o erro, que Ele é um Deus justo. Então obedeça o que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse no capítulo 12: sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Obedeça o que ele diz 5,18 aos Efésios: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Obedeça o que ele diz a Tessalônica: não apague o Espírito. Ou vocês me oferecem o fogo certo, ou apaga, fecha. Chega de indiferença. Irmãos, queridos e amados, verdade ou não, a gente vem para o culto, se renova no culto, sai do culto para pecar de novo, para esvaziar de novo, para ter que chegar no outro culto vazio, sem adoração. Parece que a gente pega tudo aqui, deixa tudo ali e vai sujar tudo ali. Aí volta sujo, pega tudo ali. Oh Deus de misericórdia, de perdão, meu Senhor, mais uma vez. Aí no final do culto, glória a Deus, aleluia. E a coisa vai se repetindo. Não é assim, aleluia. O lugar de ser crente não é aqui. O lugar de ser cheio do Espírito Santo não é aqui. Aqui é o lugar de aprender. Aqui é o lugar de ouvir a palavra de Deus, entender. O lugar de ser crente é lá fora. O lugar de ser cheio é lá fora. O lugar de ser aquele que resplandece a glória de Deus é lá fora, é nas circunstâncias, é na sua empresa, é nos seus negócios, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é diante daquele homem que está dizendo que quer sair com você, é diante daquela mulher que está querendo te encantar. Ei, o lugar de ser crente é lá fora. Aqui é lugar de encher do Espírito, e lá é lugar de mostrar que foi cheio.
Chega de indiferença. Ah, pastor, mas lá na minha empresa, no lugar onde eu trabalho, tem uma mulher lá que é o Satanás purinho. Satanás é a sua cabeça, porque mulher bonita tem em muito lugar, em todos os lugares onde passar. Cuida dessa cabeça. Ah, mas a mulher parece que gosta de mim, ela dá de 10-0 na minha esposa, em cão, em demônio, em destruição. Ah, mas ela me olha com tanto carinho. E você acha que Satanás é bobo? Existem demônios territoriais, demônios familiares, que estudam as nossas vidas, que conhecem o que está acontecendo lá dentro da família, que conhecem o que está acontecendo dentro da igreja, que conhece as nossas indiferenças, porque ele é um psicólogo de 6.000 anos. E ele passa a estudar, a entender, e começa a trabalhar as ofertas. Jesus fica com fome, porque quando tu ficar com 40 dias com fome, eu quero te oferecer pão. É essa a proposta, mais ou menos, você entende isso? Para de ter relacionamento íntimo com a sua esposa, com seu esposo, não tem problema, não é momento para isso. A hora que der uns 30 dias, 40 dias, ele vem com pão. Alguém entende essa palavra? Pastor, mas eu sou carente, eu estava muito carente. Você estava muito longe de Deus. Oh, Lamandarai. O problema da indiferença é que nos faz longe de Deus pensando que está perto, nos faz sem Deus pensando que tem. Acorda, em nome de Jesus. Deus não quer deixar o templo, Deus não quer sair de dentro de nós, Ele quer nos encher mais, nos ungir mais. Não apague o Espírito, coloca lenha nesse fogo. Tem glória para Deus, tem aplauso para o Senhor. Esse povo não conserta. Deus fala tudo o que eles precisavam fazer, mas eles não fazem. E Deus abandona o templo e vai para o deserto. Por isso que João Batista vai surgir 400 anos depois. Após um silêncio profético, ele vai surgir no deserto dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Deus está no deserto e não no templo. Indiferença. E sabe o que me preocupa? Diaconisa Nélia, Wesley e Monitiele. Sabe o que me preocupa, Ricardo? É que a igreja de Laodiceia é considerada a última igreja. O tempo que nós estamos vivendo agora é indiferente. Ela não é quente e nem fria, ela é morna, ela é indiferente. Ela está no meio do caminho. Porque não és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. A indiferença expulsa nós do corpo de Deus. Vomitar-te da minha boca, expulsar-te do meu corpo. Você está fazendo mal para o meu corpo, você está me causando náuseas, porque a sua vida não é nenhuma coisa e nem é outra coisa. Deixa o Espírito Santo te incendiar, deixa o Espírito Santo te encher. Escolha ser alguma coisa, escolha ser de Deus, escolha ter Deus, escolha glorificar o Senhor com a sua vida, escolha ter uma aliança de fato, escolha ser cristão. O que é que apaga o espírito? Responda: a indiferença. E indiferença é uma coisa tão terrível que às vezes a pessoa não está nem pecando, nesse ponto de vista do que é de fato pecado. São os embaraços, que aos Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que deixar todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. A indiferença é um embaraço, porque quando você não é quente nem frio, você ora, mas não ora. Como assim? 5 minutinhos e foi. Orou,
mas não orou, rezou. Porque quem ora 5 minutos, e eu estou falando debaixo do sangue de Jesus, porque tudo é pela graça. Ninguém ora tanto tempo por causa de ser forte, é graça. Mas quando você ora 5 minutos, se torna reza. Por quê? Porque você passa a repetir. É uma ladainha. Senhor, abençoa meu dia, obrigado por isso aqui, não sei o que, perdoa, então, não sei o que, me dá uma noite de descanso, bum. No outro dia, abençoa meu dia, obrigado, não sei o que, perdoa isso aqui, me dá uma noite de descanso, bum. Passa a ser uma ladainha, uma reza. Não useis de vãs repetições, Mateus 6. Mas quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. Quando Jesus ensina a oração do Pai, Ele não está ensinando que nós temos que falar aquela ladainha todo dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome, a gente já sabe de cor. Não, aquilo ali é uma resposta rabínica para a pergunta dos discípulos: como devemos orar? Ensina-nos a orar. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu. São janelas. Seu Pai está no céu, Ele está no trono, santificado seja o teu nome, o nome dEle é santo. Então quando se aproximar dEle, reconheça que Ele está no trono, que Ele é santo, que Ele é o Pai nosso, o Pai de todos, que Ele te ama e ama o outro, e ama o perdido, e ama o pecador, que Ele não compactua vingança. Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai de todo mundo, Ele é Pai, Arabachou, Rabatakai. E aí são janelas, porque Ele usou o termo antes de ensinar: não useis de vãs repetições. Aleluia! Então, a pessoa que é indiferente, ela ora, mas não ora. Ela é santificada, mas não é. Não, ela está no início e voltando para trás. Início e volta de todas as coisas espirituais. Não mergulha e também não fica longe, fica às margens. E o anjo está dizendo, depois de ter andado 1000 côvados: vem, vem, Ezequiel, vem. Mas esse rio, vem. Mas não tem jacaré aí não, não tem aí bicho, não tem sucuri, não tem aí as cobras feias, perigosas não, vem! Mas não tem perigo, como assim? Eu entrei, eu andei 1000 côvados, fiz o trajeto e agora vem após mim. Tu negarama, chegarabagá, xandai. Chega de indiferença, é hora de mergulhar, é hora de aceitar verdadeiramente o cristianismo bíblico, é hora de mergulhar. Eu sou de Deus, eu sou cristão, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou de Deus, e o meu Deus, Ele é Jesus Cristo, que morreu por mim naquela cruz. E a segunda coisa que apaga, ou pelo menos que começa a apagar, o próprio pecado. Eu digo isso: a maior desgraça da sua vida chama-se pecado. A coisa mais séria que você tem que tratar na sua vida é com o pecado. É a pior nojeira para a sua vida. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra cheirou mal às narinas de Deus, o pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, Jesus foi moído. E escute bem, uma vez que o sacrifício foi completo naquela cruz, não quer dizer que eu e você já estamos garantidos no céu, porque senão não precisaria da palavra de Deus que diz: fazei morrer a vossa natureza
terrena. Colossenses 3:5. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. 5:24, 25 de Tessalonicenses. Tendo crucificado a nossa carne. Quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Hebreus 3:4. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como no tempo de Meribá. Aqueles não entraram no descanso. Hebreus 6, uma vez iluminados, não pise o sangue do Cordeiro de Deus, não profane o seu nome, Janábia, Orabacassou, Rabai, não apague o Espírito Santo. E o que faz isso? O pecado. Nós temos que tratar o pecado como o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo não é Satanás, é o pecado. O que fez Eva cair, Adão cair no jardim, não foi a serpente, foi a escolha, foi a desobediência. A serpente, ela poderia continuar naquele jardim fazendo a mesma proposta os anos inteiros, anos. Se Eva não aceita, não teria caído, não teria perdido a comunhão com Deus. O maior pecado seu é ceder ao pecado, é aceitar a proposta do pecado, é aceitar sujar a sua vida. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas pelo seu sangue somos purificados de todo pecado. Você precisa aprender a lidar com o pecado. Você precisa aprender a rejeitar o pecado. Você precisa aprender a virar as costas para o pecado. Você precisa odiar a proposta do pecado. Você precisa desligar esse telefone por causa do pecado. Você precisa quebrar esse telefone por causa do pecado. Você precisa jogar essa televisão fora por causa do pecado. Você precisa apagar aquelas mensagens e aquelas fotos por causa do pecado. A primeira vez que a serpente chegou para Eva, ela deveria ter dito: nunca mais converse comigo. Você está contra mim, você está contra meu esposo, e você está contra a nossa comunhão com Deus. Nunca mais volte. Não, mas ela deixou a cobiça entrar. Ela deixou o desejo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. As três armas do Satanás para a gente pecar. Ah, mas eu estava carente e vi cair. Não, você estava distante. Porque todos nós somos carentes. Mas quem está em Cristo, supre todas as suas necessidades em Cristo, por sua glória. Está na braça aí. Eu te digo, Satanás tem uma proposta para você. Eis aí o adultério, eis aí a prostituição, eis aí a idolatria, eis aí a feitiçaria, eis aí a dissensão, eis aí a contenda, eis aí a fofoca, eis aí a maledicência, eis aí emulações, eis aí toda sorte de pecado, de bebedice e pecados outros tantos. Eis aí, e você perde Deus, e o Espírito se apaga. Mas o Espírito Santo, com esta palavra, tem uma proposta para nós nesta noite. Eu vos darei as lenhas, e vocês lançarão a lenha no fogo. O fogo vai pegar, a glória vai chegar, a unção vai te tomar. Eis aí o amor, eis aí a paz, eis aí a alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. A escolha é sua, é minha.
1 de João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. E não é o pastor que está falando, é a Bíblia. 1 de João 3,8. É uma afirmação categórica. Pode pegar o grego, pode fazer exegese, pode analisar tudo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Por quê? Porque não é de Deus. Não existe eu ser de uma terceira fonte. Não. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Quem morre em pecado, na prática do pecado, vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre, que é o último dos 3 lagos, dos 3 infernos. Por que vai para lá? Porque quem está na prática do pecado já é do diabo. Quem vive na prática das coisas do Senhor, da palavra, lutando para servir o Senhor, já é de Deus. E se morrer, vai para o céu de Deus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E tem ali, tem em todo tempo. Não é teve num tempo e depois abandono. Tem sempre, permanece. É um ter contínuo. Lagai, Shodai. E ele diz: quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E aí ele dá a notícia: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ai, cabra, Shaddai. Então o que Jesus faz? Tira o pecado. O que são as obras do diabo? Pecado. Não é galinha preta, apesar que isso tem no espiritismo baixo. Não é sangue de bode, apesar que tem essas nojeiras tudo para lá, eu já conheci isso aí. Não. É o pecado que são as obras de Satanás. Na verdade, sangue de bode e não sei o que mais, é tudo ação do pecado. Não apague o espírito. Não apague o espírito. Confessa e deixa. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. 28:13 de Provérbios. E quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando se andarmos na luz. O que é luz? Conhecimento, saber. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se andarmos na palavra, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado é o seu inimigo. E ele vem num embrulho perfeito para a sua carne. O que é que o diabo faz com o pecado? Ele chama a atenção. Primeira ação. Viu aquela árvore lá? Chama a atenção. Você viu aquele homem lá é mais bonito que o seu marido. Olha, aquela mulher lá é mais bonita que a sua esposa. Olha, aquela igreja lá, eu não quero defender caldo para ninguém. Aquela igreja lá, você é livre para fazer o que quer. Dá uma olhada, vai lá. Nossa, eu fui sentir tanta paz. Você que não veio terça, não deixe de ir lá no YouTube e ver o estudo de terça para a igreja pós-moderna. Você vai entender isso aqui. As sutilezas. Ele chama a atenção. Se eu fizer,
Se eu for, chama atenção. E aí, quando chama atenção, ele prende os seus olhos naquilo que chamou atenção, para gerar o desejo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Aí ele quer, porque fitou os olhos, chamou a atenção, agora ele quer criar o desejo. Se fosse meu, se fosse minha. Se eu pudesse tocar. Mas aquele fruto deve ser gostoso demais, é por isso que não pode. Mas por que não pode? Poderia. E começa a desejar. Começa a sonhar com aquilo, porque pensa o dia todo, e dorme, e sonha com aquilo, mas no outro dia, ao invés de repelir aquele sonho maligno, começa a deixar ele trabalhar a mente, e dizer, nossa, realmente parece que é bom demais, parece que é gostoso demais, e depois ele pede uma ação. Vai, é para você. Não, o que tem? Deus disse, vocês vão morrer. Não vai morrer, certamente não vão morrer. Não, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, vocês vão ficar melhor do que estão. Vai lá, esse casamento vai ser melhor do que o seu. Esse homem não te respeita não, essa mulher não te respeita não. Vai lá, arruma outro casamento, arruma outra circunstância. Não, vai lá para aquele outro lugar, porque aquele outro lugar não sei o quê. E aí, cria o desejo, pede uma ação. E aí, quando comete a ação, o pecado foi confirmado. Escute, ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Em nome de Jesus, se desligue do pecado. Em nome de Jesus, se desligue do pecado. Pecado com mente, pecado com lábios, palavras, pecado com sentimentos. Jesus falou para ele assim, ouviste que foi dito sobre a questão do adultério, mas eu, porém, vos digo, só de olhar, tendo desejo, pecou. Por quê? Porque o nascido de novo, o filho de Deus, ele não deixa o desejo entrar. Ele sabe que não é de Deus. Ele sabe que a proposta é do inferno. Ele sabe que a queda está ali na frente. Ele sabe que Satanás está oferecendo pão porque tem fome. Mas ele sabe que o pão vivo do céu vale mais a pena do que o pão dessa terra morto. Arabacai, Urabacachandarai. Essa noite o Senhor está dizendo: joga no lixo, 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 joga no lixo. Eu senti a unção do Espírito Santo aqui, quando dizia logo joga no lixo, eu senti Deus libertando pessoas aqui, descartando, porque abriu os olhos e você disse nunca mais. O pecado apaga o Espírito. Por quê? Porque ele está fazendo a obra oposta. Oposta. O Espírito Santo veio para nos santificar, o diabo veio para sujar. O Espírito Santo veio para dar vida, o diabo veio para matar. O Espírito Santo veio para nos trazer fruto, o diabo veio para roubar. O Espírito Santo veio para construir em nós algo espetacular, e o diabo veio para destruir. São obras opostas. Qual dos dois você vai dar lugar a partir de hoje? O Espírito Santo quer te melhorar e me melhorar. O Espírito Santo quer dizer para nós: quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas se você quer se limpar nessa noite, santifique-se ainda mais. O Espírito Santo, ele está em seu favor. O Espírito Santo está em favor da igreja. O Espírito Santo está em favor do seu ministério. O Espírito Santo está em favor de sua chamada. O Espírito Santo está em favor da sua família. O Espírito Santo está em favor da sua vida, em todas as áreas. Ele está dizendo: me chama que eu vou, me convida que eu encho, me coloca dentro de você que eu te levanto. Rabatacachai, você está sentindo alguma coisa ou nada?
dai ouvidos ao meu espírito, diz o Senhor. O Senhor nos chamou para viver incendiados, tomados. Rebia candarábia. O Senhor quer levantar nesta noite como Pai amoroso, que pode apontar para qualquer um de nós e dizer: é meu filho amado, é minha filha amada, não toca, não chega perto, não faça nada, eu sou o Deus desta pessoa. Tem renovo aí? Tem avivamento aí? Seja batizado no Espírito Santo, seja renovado no Espírito Santo, receba novas línguas dos céus, receba novas línguas dos anjos e dos homens dadas pelo Espírito Santo, receba o batismo, receba o avivamento, receba, te incendeia na graça de Deus. Sempre depois de toda indiferença, o pecado chega. Toda vez que há uma distância de Deus, o diabo chega com a proposta do pecado. Ninguém te ama, ninguém te olha, para com isso, não faça mais isso, abandona. E o Espírito Santo fica: estou provando, vou aprovar, vou encher, vou avivar, vou renovar, vou levantar, vou usar. Não apagueis o Espírito Santo, não apagueis a obra da graça, a obra da misericórdia. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e tu serás transformado em um novo homem, em uma nova mulher. Exulta a minha força como a força de um boi selvagem, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça, o meu cálice transborda. Salmo 92, 10. Fique sobre os pés. A causa de todo fracasso se chama pecado. E sabe o que é interessante observar? Que o pecado exige lealdade. É como um bichinho de estimação, que você põe uma coleira e cuida dele, e trata dele. O pecado exige que você não confesse. Confessa não, precisa não. Como comedor de feijão, o que você vai confessar? Só que você continua sujo. O pecado exige lealdade, pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes. Pelo menos uma vez por cada 2 meses. Ele pede que você pratique ele novamente. Exige lealdade. O pecado exige uma sujeira em nós, em nome de limpo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim do jeito que você imagina, mas está frio, está morto e não se sente mais em Deus. E diz que sabe o que está fazendo. Isso é pior. O pecado exige lealdade e fidelidade a Ele. Não deixa ninguém descobrir que eu estou aqui. Não deixa ninguém descobrir o que está vindo na sua mente, o que está vindo no seu coração que eu estou pondo. Não deixa ninguém descobrir que você está traindo. Não deixa seus filhos saberem. Não deixa seu pai, não deixa sua mãe ficar sabendo. Você não precisa disso. Por quê? Porque ele quer te escravizar. Romanos 6 diz que ou nós somos escravos do pecado, ou servos do Espírito.
O Espírito Santo exige lealdade. Você quer que eu te enche? Você quer que eu te renove? Você quer que eu te levante? Olhe para cá. Você quer que eu te use? Você quer que a sua mente seja liberta? Eu exijo lealdade à palavra, pois eu vim vos convencer da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Eu exijo santidade. Quem quer se incendiar de Deus nessa noite? Quem quer voltar a sua vida para que o Espírito cada dia mais seja fogo na sua vida? Então o Espírito Santo diz nesta noite: eu exijo oração. A oração é a lenha que incendeia a presença do Espírito na sua vida. Porque parou de orar, porque parou de clamar, porque acreditou que não adianta orar. O teu Deus te disse: clama que eu respondo, clama que eu respondo, peça que eu dou, bata que eu abro, busca e encontrarás. Carabacatai, o Espírito Santo está derramando aqui línguas repartidas como que de fogo. Oração. Não durma, ore. Clame. Use a minha palavra na oração. Rabia Kuramasadaia. Eu vos digo, jejua. Sacrifica a carne, santifica a carne. A oração lhes dará poder, o jejum vai tirar o poder da carne. Está com problema de alterotismo, está com problema de desejos outros, escusos errados. Entra no jejum, entra no jejum, entra no jejum. A carne perderá o domínio, os desejos perderão o domínio. O Espírito Santo te encherá, o Espírito Santo te levantará, o Espírito Santo trará desejos dos céus. O sentimento de Cristo vai voltar a habitar em você. O primeiro amor vai te levantar de novo. O Senhor te ungirá novamente. Você será vaso escolhido, de barro, mas de Deus, de barro, mas cheio, de barro, mas tomado pela excelência da glória de Deus. Está bem claro o que Deus está dizendo aqui nesta noite. Eu quero incendiar, eu quero incendiar, eu quero incendiar. Então o Espírito Santo diz: santifica. Para de ir aos lugares onde Deus se entristece e comece a ir aos lugares onde os santos vão. O Espírito Santo diz: então manifesta o perdão diário. Cada minuto, cada segundo, perdoe, perdoe, perdoe. Mas eu estou certo, ele está errado, então perdoa. Não, mas ele fez tanta coisa errada, então perdoa, 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 perdoa. Te lava no sangue, perdoa, perdoa. E o Senhor te perdoará, e o Senhor te renovará, e o Senhor te encherá. Guarda a mágoa não, minha queridinha. Arranca essa mágoa daí, arranca essa natureza daí. Deixa o Espírito Santo entrar no lugar dela. Perdão diário. Vigilância diária. Não vou não, por quê? Eu estou cheio, aleluia. Ué, mas por que você não vai lá? Porque eu não quero esvaziar, eu quero ficar mais cheio. Eu vou por aqui, eu vou por aqui. Aramachu Kamadaraia. Aleluia. Você é fanático? Sou, mas eu vou por aqui. Orabacaxandai. Você é doido? Sou, mas eu vou por aqui. É aqui que eu sou mais cheio, é aqui que eu sou renovado, é aqui que o mal não me pega, é aqui que o pecado não tem domínio. É na presença, é na presença. Oh glória, eu quero a presença de Deus. Se ela vai para a direita eu vou, se é para a esquerda eu vou, se é para frente eu vou.
eu vou na presença, eu vou na presença de Deus. Vigia! Vigia com a boca, vigia com os olhos, vigia com o coração, vigia com o corpo, com a alma e com o espírito. Tem alguém que quer ser mais cheio? Obediência irrestrita. Mas aquele fruto lá é muito bom. Você vai ficar sabendo igual Deus sabe, conhecendo igual Deus conhece. Mas não quero. Não, mas tu vai ser melhor que Deus. E quem disse que eu quero ser melhor que Deus? Eu tenho consciência plena. Ninguém vai conseguir ser melhor que Deus. E cuidado, hein, diabo? Porque tu vai tentar se engrandecer, vai despendurar lá de cima, vai cair. Porque ninguém é igual ou maior que Deus. Vigia. Obedeça. Deus falou não. Quem sabe mais, você ou Deus? Quem conhece mais, você ou Deus? Quem já viu o futuro, você ou Deus? Obedeça. 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 Ou você é de Deus ou não é? Obedeça. Se é de Deus, obedeça. Sai do meio deles e eu te receberei como filho, diz o Senhor. Não há comunhão entre os fiéis e os infiéis. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre aquele que não serve como aquele que serve. Outra vez vereis a diferença daquele que serve e para aquele que não serve. O Rabacatai, comunhão é com o céu, comunhão é com a palavra, comunhão é com aqueles que andam para o céu. Podemos orar? O que é que você vai fazer dessa palavra? Será que foi o Senhor que nos deu essa palavra? Confissão. Quer entrar nessa fogueira de glória? Confissão. Confessa os caminhos errados, as palavras, as decisões, as distâncias. Confessa tudo que esta palavra tocou e você sabe que precisava. Confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Entenda por causa da palavra pregada o que é confessar. Nós já falamos sobre isso. A partir de hoje, está escrito aqui, eu sou de Jesus. Para a glória de Jesus. Estou selado para o céu. Ele me deu o penhor. Tenagashandarai. A partir de hoje não apago o espírito. Eu ponho mais lenha. Eu ponho mais lenha. Eu quero ser incendiado. Vamos orar ao Senhor. Fale com o Senhor. Tome a decisão. Fale com o Senhor. Você que está pela internet, fale. Senhor, temos andado indiferentes aos comandos dados, muitas vezes indiferentes aos cultos, indiferentes às profecias, às palavras,
E reconhecemos isto porque se dessemos crédito, estaríamos tão cheios hoje, que tu poderias arrebatar a igreja. Porque todas as palavras dadas, reveladas pelos céus, são palavras que nos enchem, se colocarmos em prática. Laracacharabandarai. Senhor, olha para aqueles que estão confessando. Olha para nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode despedaçar o jugo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode romper com todo bloqueio e barreiras. E tu podes derramar avivamento. O Senhor pode nos renovar. E o Senhor pode nos levantar como a igreja que o Senhor precisa para este tempo. E nos levantando, perdoaremos uns aos outros com mais facilidade. Amaremos uns aos outros com mais facilidade, ao ponto de não deixar o outro, de amar até o fim. Se o Senhor nos encher, teremos uma vida de oração maravilhosa, uma vida de jejum. A graça do Senhor estará em nós para os eventos, para ganharmos almas, para nos unirmos em favor daqueles que precisam de nós. Se o Senhor nos ungir e encher, não faltará valores para as missões. Nós teremos valores para fazermos missões no mundo todo. Ah, se o Senhor nos encher. Ah, se o Senhor nos encher, nós teremos os dons para ajudar uns aos outros, e teremos o fruto para mostrar que Tu és o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Ah, se o Senhor nos encher, se o Senhor encher essa mocidade, esta cidade será ganha para o Senhor. Se o Senhor encher esses varões, os esposos serão ganhos para o Senhor. Se o Senhor encher essas senhoras, as mulheres desta sociedade serão impactadas para o Senhor. Se o Senhor nos encher nesse altar, em nenhum culto haverá peso mais. Nenhum culto haverá dor no coração e peso para que a palavra seja entregue. Se o Senhor nos encher, nós vamos ter que arrumar um lugar bem maior do que este. Se o Senhor nos encher, as famílias estarão unidas. O esposo amando a sua esposa, a esposa amando o seu esposo, porque o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos, e do coração dos filhos aos pais, do esposo à esposa, a esposa ao esposo. Se o Senhor nos encher, não haverá divórcios mais no nosso meio. Se o Senhor nos encher, não haverá perdas de virgindades nos nossos meios. Somente o casamento selará a união. Se o Senhor nos encher, todos serão dizimistas e ofertantes. Se o Senhor nos encher, ninguém vai brigar para obedecer. Será um ato voluntário de cada um. Por isso eu lhe peço, Senhor, encha o teu povo, encha as nossas vidas. Olha para aqueles que se rendem, olha para aqueles que estão dizendo: eu quero, Senhor, eu quero. Me incendeia, Senhor, Manaviadai. Incendeia a minha vida, incendeia a minha casa, incendeia-nos, ó Deus, nos enche da Tua glória, não deixa a gente sofrer mais não, Senhor, nos toma com glória, nos toma com unção, batiza no Espírito Santo, Jesus, derrama a glória na Tua igreja.
Faz as obras que são. Trabalha o arrependimento. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor. Mostra os caminhos. Aleluia. 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 Trabalha o arrependimento. Nós odiamos o pecado, Senhor. Nós não queremos o pecado. Provoca arrependimento em cada coração. Provoca confissão, que essa pessoa decida verdadeiramente confessar, abandonar, Senhor. Nos veste de vestes brancas. Oh, meu Deus, não deixa terminar essa campanha sem que estejamos incendiados. Não deixa terminar, Senhor, esta campanha sem que estejamos tomados pela Tua glória. E que possamos dizer como na primeira mensagem: fui incendiado e não consigo me apagar. O dia que o Senhor nos incendiar, nós não vamos conseguir mais abandonar o trilho da Tua glória. Recebei, 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 recebei do Espírito. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Só os que querem ser incendiados, aplaudam o Rei dos Reis, o eterno Senhor dos Senhores. Aplauda com mãos fortes, com mãos de adoradores, com mãos que estão dizendo: eu quero ser cada dia mais incendiado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderia fazer o apelo para que pessoas nesta noite confessem seus pecados, mas não está no meu coração. Então Deus quer que você tome a decisão de maneira voluntária. Mas eu posso fazer um apelo nesta noite. Você que está ausente do corpo de Cristo, ainda não é um cristão evangélico, não confessou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E você que está afastado, você que quer aceitar Jesus, confessar Jesus. Tem alguém nesta noite? Se tem, levanta a sua mão, como sinal que estás entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Se tem, levante a sua mão como um sinal. A oportunidade é franqueada. A vida já está em nós, mas ela pode ir embora a qualquer momento. E é necessário estar em Cristo, e verdadeiramente em Cristo, para chegarmos lá. Temos alguém? Todos estão seguros? Veja se você está seguro. Essa oportunidade não é para que você aumente o número de crentes dessa igreja. É para que você aumente a sua oportunidade de morar no céu. Você não quer oportunidade, nem você, mulher, que pensou em suicídio essa semana. A oportunidade está franqueada. Aleluia. Não tem nada te prendendo, você está livre. Ok? Não quer? A cantina hoje, pastel, como eu disse, carne, queijo e frango. Não, carne,